Oi, você tá assistindo House of the Dragon? Se você clicou nesse vídeo, eu acredito que sim, porque o tema do vídeo é esse. Então vamos falar um pouco sobre isso. Primeiramente, o último episódio que acabou de lançar ontem, que foi o episódio 2 da terceira temporada. Gente, pra mim foi simplesmente o meu episódio favorito de toda a série até o momento, porque ele foi muito. Acho que tem muita coisa que eu quero falar sobre ele, mas primeiramente eu queria falar sobre o uso dos dragões na série. É uma série meio que sobre dragões, né? Mas não é só sobre dragões, é sobre dinastias, é sobre pessoas com grande poder na mão e o que elas fazem com isso. E isso tem sido bizarro, né? Porque assim, você vê basicamente morte atrás de morte, atrás de morte, atrás de morte. E por qual motivo? Porque uma pessoa discordou de outra e milhões de pessoas morreram por causa disso. Eu acho que isso é legal ver, não é legal, não é uma coisa terrível, mas assim, você vê em paralelo com a realidade, né? Porque isso que acontece no mundo, como, tipo, presidentes de nações entram em guerra com outras nações, tipo o Trump, que pelo amor de Deus, não quero nem entrar nesse tópico, mas você vê esse paralelo com a realidade, né? Porque faz várias pessoas morrerem por conta de uma pessoa, de uma opinião de uma pessoa, milhões acabam morrendo. Isso é muito bizarro e faz a gente refletir muito sobre as guerras no mundo, mas voltando pro mundo da série, né? Pra esse mundo fictício de dragões, isso dos dragões é uma coisa que, gente, pira o meu cabeção, tipo, explode minha cabeça, porque eu nunca tive interesse nesses seres mitológicos, né, os dragões. Nunca demonstrou, nunca pensei, dragão, tipo, nunca tive essa grande ânsia de saber, sabe, sobre dragões. Só que em House of the Dragon, eles trazem isso de uma forma tão realista, tão detalhada, tão bem feita, que assim, você fica gag. Tipo, eu fiquei assim, assistindo aquela cena em que o dragão do Daemon, o Caraxes, ele para numa poça de água, assim, pra beber água. Tipo, é uma cena meio básica, mas é com uma riqueza de detalhes que você fica assim, mano, caramba! Outra cena que eu fiquei gag, que meu queixo caiu da boca, de tão bonita, de tão realista, foi a cena dos dragões chegando em Kingsland, dos 4 dragões, da Rhaenyra. Tipo, os 4 chegando assim em Kingsland. Gente, foi uma cena que eu fiquei abismado. Da perspectiva também do povo de Kingsland, de baixo assim, olhando pra cima e vendo um dragão passando assim em cima dos telhados, dos tetos. Tipo, isso é muito bizarro. E é muito bem feito, é uma riqueza de detalhes assim que você fica realmente abismado e que traz muito interesse para essas figuras que são os dragões. E eu acho isso muito incrível. E outra coisa que esse episódio e a série no geral me fez pensar também é sobre as personagens femininas, que eu acho que assim são as personagens mais complexas, as personagens mais marcantes, como em House of the Dragon. Temos a Alicent, que eu acho. Eu no começo não gostava muito dela, mas você vê que ela é uma personagem sim muito marcante, muito complexa, assim como ela, tipo, governou por muitos anos enquanto o rei estava doente, o Viserys, e fez isso muito bem. Mas a Rhaenyra também, que ela é uma personagem muito complexa. O tanto de coisa que ela passou nesse episódio. Tipo, aquela primeira cena dela, tipo, falando com o filho morto dela. Gente, aquilo ali foi difícil de assistir. Foi bem pesado. Mas isso me traz também de volta para Game of Thrones, que temos as minhas duas personagens favoritas, não tem como não falar delas, que são as protagonistas também de Game of Thrones, eu acredito, que são a Daenerys e a Cersei. E, gente, quando eu paro pra pensar na Cersei, ela é uma personagem que, assim, aquela personagem que você, pelo menos pra mim, você ama odiar ela. Eu amo odiar a Cersei. Porque, assim, ela é bem maluca, mas ela é maluca sã, né? Tipo, ela não é maluca doida, avulsa, tá doida, tadinha. Não, ela é safada mesmo, ela é articulosa, ela articula as coisas, mas ela é uma vilã que, assim, ela é perversa. Mas, tipo, alguns pontos você consegue entender ela, não justificando nada que ela fez, porque ela fez coisas terríveis, mas tudo que ela passou também, toda a esperança, toda a expectativa que era colocada nela por ela ser a filha mais velha e foi passada pro irmão dela mais novo, justamente porque ela era uma mulher, sabe? E uma cena que não sai da minha cabeça é aquela quando ela explode o Scepter de Baelor.
que é uma cena bizarra dela ali tomando um drink, tomando um vinho no castelo, enquanto milhões, dezenas, centenas talvez de pessoas são mortas porque ela quis, porque ela tipo, não quero ter inimigos, vou explodir todos. Mas eu acho legal também pensar nisso porque geralmente você vê homens nesse lugar, até porque geralmente são homens o lugar de poder, mas é muito louco esse paralelo também de poder, né? Porque assim, com a Cersei, pra ela ser perversa era muito fácil, dava pra ver, tipo, ela não tinha tanta dificuldade assim em matar. E você vê muito isso nos personagens homens também, tipo o Daemon. Pro Daemon cortar uma cabeça é a coisa mais simples do mundo. Agora pra Rhaenyra, a primeira cabeça que ela cortou foi uma cena assim que, pô, eu fiquei agonizado de ver aquela cena. Deu pra ver o quão difícil foi pra ela e eu acredito assim, quando você tá assistindo, eu pelo menos me coloquei muito no lugar dela. Você acaba se colocando no lugar do personagem. É... Eu perdi o foco porque eu olhei o gatinho. Mas enfim, tem a Missária também, né? Missária é o nome dela, que é uma das conselheiras da Rhaenyra, a conselheira da Rhaenyra no caso, né? E que, tipo, muitas coisas veio dela, tipo a ideia de recrutar pessoas para montar dragões, que eram dragões que não tinham montadores. Tipo, essa ideia veio da Missária, sabe? Então ela teve um papel importante até na vitória da Rhaenyra. Teve sim. Tanto que teve aquela cena e ela falou pra Rhaenyra não esquecer ela. E eu achei aquela cena super válida porque realmente ela não foi qualquer coisa. Tipo, ela não teve ideias rasas. As ideias dela, a ideia dela também de mandarem comida pra cidade lá, enquanto o pessoal tava todo morrendo de fome. Então, assim, é bizarro porque, assim, eu acho que a Rhaenyra, ela vai ficar conhecida como Rhaenyra a Cruel. Sendo que, tipo, ela não se tornou cruel porque ela quis, tipo o Daemon. O Daemon mata com a maior facilidade do mundo. Ela não, sabe? Nossa, é uma personagem muito complexa. Enfim, eu gostei muito desse episódio. E é isso, eu tô muito ansioso pro resto da temporada. Uma coisa que eu fiquei pensando assim enquanto tava rolando é que assim, mano, estamos no segundo episódio e ela conquistou o trono, ela chegou ao trono de ferro. Só que ainda faltam, tipo, não sei se vai ter 8 ou 10 episódios, talvez 6. Não sei quantos episódios vão ser no total dessa temporada, mas assim, estamos no começo da temporada. E tudo isso já aconteceu, que era uma coisa que a gente estava esperando já há um tempo pra acontecer, mas assim, eu fico me perguntando, o que vai acontecer até o final da temporada? Enfim, gente, recomendo, se você tá vendo esse vídeo e você nunca assistiu essa série, eu recomendo muito que você assista, porque é uma série realmente cinematográfica. Tudo que acontece nela é bizarro. Gente, outro personagem que eu tava lembrando aqui, de homem, assim, homem é sempre geralmente estúpido, né? Tipo, porque assim, a Daenerys, pra ela, tipo, chegar no nível de sair colocando fogo na cidade toda e matar inocente, ela foi levada ao extremo. Ela não simplesmente acordou um dia e falou, vou botar fogo na cidade e vou sair matando todo mundo. Ela foi levada a isso lentamente, foi destruída e mataram quem ela ama, fizeram isso, fizeram aquilo, tiraram tudo que ela tinha. Aí ela enlouqueceu e saiu matando todo mundo. Agora você vê, tipo, o personagem como o Aemond. Ele ficou frustrado com uma coisa, ele pegou a Veigar e matou uma cidade inteira, devastou tudo porque ele estava frustrado, porque ele é um homem frustrado. Agora, tipo, com uma mulher você vê o quão diferente é, né? Tipo, ela não simplesmente acorda e pensa isso. Tudo bem que a Cersei, graças a Deus, a Cersei não tinha um dragão, né? Mas, tipo, a Daenerys, ela nunca que ela faria isso de primeira. Ela tentou todas as outras alternativas antes de chegar, de fato, na matança. Assim como a Rhaenyra. Aquela cena dela oscilando, né? Tipo, ela... Porque eu acho que pra você arrancar uma cabeça tem que ser uma coisa muito séria. E por mais que seja, ainda assim não é fácil. E pra ela você vê que não foi fácil. Ai, gente, aquela cena, eu tô até agora, tipo, estático com aquela cena. Tipo, fui dormir muda, acordei calada. Eu ficaria em silêncio aqui só pensando naquela cena. De tão bizarra que foi. Mas enfim, é isso. Eu tô gostando muito dessa série. Eu tô gostando muito dessa temporada em específico. As outras duas temporadas são bem boas também, mas essa eu acho que tá superando a qualidade dos episódios. Estão bizarras, surreais. A qualidade da série em si tá sendo incrível. Então é isso. Eu tô bastante ansioso pelos próximos episódios. E é isso. Muito obrigado por assistir. E se você tá gostando dessa série, comenta aqui o que você tá achando.
quero saber a opinião das pessoas. Eu queria muito saber também, porque assim, eu imagino que com certeza deve ter bastante gente que tá assistindo só essa série, que nunca assistiu Game of Thrones na vida. Eu imagino que a experiência talvez seja um pouco diferente, né? Porque pra quem assistiu Game of Thrones é muita bagagem, gente, é muita história nas costas, muitas horas de série. Então, tipo, acredito que a experiência talvez seja um pouquinho diferente, mas enfim, é isso.